Este é o funeral de um bilionário, mas seus filhos não mostram tristeza em seus rostos e reclamam da chuva. O filho mais velho derrama as cinzas de seu pai e de repente há um barulho alto que derruba as cinzas. Acontece que o neto chegou para assistir ao funeral. Ele sai do carro usando óculos de sol, segurando um cigarro e é seguido por seus amigos. Quando sua mãe o vê, o repreende por estar atrasado, mas ele não se importa. Após o funeral, os filhos se reúnem alegremente e trazem seus próprios times de advogados para dividir a herança do pai. Inesperadamente, quando o advogado lê o testamento, eles não recebem um centavo. O filho mais velho perde a paciência e a segunda filha sai irritada. O neto está excluído da partilha da herança porque ele tem uma relação tensa com seu avô devido a rumores de que ele causou a morte precoce do seu pai. Ele nunca esperou receber qualquer herança, então se prepara para sair quando vê que todos os outros se foram. No entanto, neste momento, o advogado o impede e diz que o avô deixou um vídeo para ele. Irritado, ele senta e coloca os pés na mesa. O avô lhe diz no vídeo: "É tudo culpa minha. Eu tratei mal os assuntos da família. Sinto muito por você. Para compensar, estou te dando um super presente. São 6 presentes e cada um é melhor que o anterior, mas você deve completar as tarefas antes de recebê-los. Você não pode desistir no meio do caminho ou então não receberá nada." O mordomo entrega a Jason uma passagem de avião para o campo ao ouvir que ele precisa completar tarefas. Jason está prestes a desistir, mas quando volta para casa, conta à namorada sobre isso e ela o encoraja, dizendo que ele pode ganhar muito dinheiro. Jason pensa: quem não gostaria de ter dinheiro tão cedo na vida? Na manhã seguinte, ele vai para o aeroporto. Seguindo as instruções, desce do avião e lá está o amigo do vovô, Nick, que o pega e o leva para uma fazenda. No dia seguinte, Jason se recusa a sair da cama, mas Nick dá um jeito de acordá-lo. Logo, Nick leva Jason para a fazenda e diz para ele fazer uma cerca que lhe dará $1 por cada estaca que colocar. Depois que Nick se afasta, Jason escolhe deitar-se no chão. Nick o ignora. Todos os dias, Nick o leva para a fazenda pontualmente. E Jason gradualmente percebe que este é seu teste. Ele não será capaz de sair de ali se não o fizer. Ele começa a bater nas estacas, mas elas acabam tortas. Quando Nick vê isso, derruba todas as estacas puxando-as com a caminhonete. Então diz a Jason para recomeçar e fazer as coisas com calma. Jason coloca as estacas retas e firmes e consegue fazer uma bela cerca. Após completar a tarefa, Nick o leva para o aeroporto e diz que depois de ele ter conseguido fazer a cerca, está pronto para tudo na vida. Jason não entende e pergunta sobre seu presente. Nick apenas sorri, se sentindo enganado. Jason volta e pergunta ao advogado que se o trabalho era o presente. Embora Jason esteja irritado, ele entende as boas intenções de seu avô. Ele pergunta sobre o próximo presente e o advogado diz que ele descobrirá quando chegar em casa. Jason volta para casa, mas em vez de uma surpresa, o presente acaba sendo um choque. Sua casa foi esvaziada pelo advogado e seu próprio carro esportivo na garagem foi rebocado. Mais tarde, quando ele vai acertar a conta no restaurante com a namorada, seus cartões bancários estão bloqueados. Jason pede à namorada para pagar, mas ela começa a chorar e o acusa de não amá-la mais. Ela aproveita para fugir. Jason tenta ficar na casa de um amigo durante a noite, mas todos o recusam. Irritado, ele quebra o celular. Agora Jason não tem nada. O vovô ri e diz que quando você não tem nada, você pode ver quem são seus verdadeiros amigos. Ele mesmo já experimentou isso 2 ou 3 vezes e informa Jason que o próximo desafio é encontrar um verdadeiro amigo, agora que não tem mais nada. Depois de perder tudo, o neto do bilionário só consegue dormir perto da piscina, mas logo é expulso pela empregada, usando uma escova de privada. Então ele começa a dormir em um banco de par. Um homem sem teto o encara. Ele estava deitado no seu banco. O homem sem teto sugere jogar uma moeda para decidir de quem seria o banco, mas quando eles colocam a mão no bolso, não encontram nada. Neste momento, uma menininha que estava observando lhes empresta uma moeda. Jason a joga no ar e o homem sem teto a pega e foge. Jason fica sem reação. Na manhã seguinte, Jason vê o homem sem teto tentando roubar comida e sente que deve fazer alguma coisa. Jason então o repreende. O sem teto tenta então recuperar o banco, mas rapidamente percebe que isso não acontecerá. Como agradecimento, a mãe e a filha convidam Jason para um piquenique com elas. Depois de ouvirem sobre a situação de Jason, a menininha decide ajudá-lo a passar no teste. Eles vão ao escritório do advogado e a menininha afirma ser uma velha amiga de Jason, mas o advogado não acredita e pergunta se ele não ofereceu nada em troca pela amizade. A menininha responde de forma inteligente. Olha pra ele, acha que ele pode ter alguma coisa para oferecer? Após passar no teste, o advogado entrega a Jason um envelope. Animado, Jason o pega e abre no elevador. No entanto, há apenas $1.600 no envelope, que acaba sendo o dinheiro que ele ganhou trabalhando na fazenda. O avô diz a ele que o terceiro teste é usar esse dinheiro para ajudar alguém necessitado. Jason sabe imediatamente a quem ajudar e planeja dar o dinheiro ao homem sem teto. Mas quando o encontra, o homem sem teto deixa cair uma bolsa e foge. Ele era um ladrão. Jason dá uma olhada na bolsa e percebe que pertence à mãe e à filha, contendo contas de hospital atrasadas. Ele vai ao hospital devolver a bolsa para elas, mas vê a menininha deitada na cama sem cabelo. Ele coloca silenciosamente a bolsa na mesa e quando estava saindo, encontra a mãe da menininha no corredor. Ela conta a ele a verdade. A menininha tem leucemia e está fazendo quimioterapia. Jason sabe a quem deve ajudar agora. Então ele usa os $1.600 para pagar a dívida deles, passando no terceiro teste. O avô conta a Jason sobre o quarto teste, esperando que ele possa entender a importância da família e também levar alguém para casa para celebrar o dia de ação de graças. Jason imediatamente pensa na menininha. Ele a encontra na igreja e ela diz a ele que não tem muito tempo. Ela tem medo de que a mãe fique sozinha depois que ela se for e quer que Jason cuide dela. Não querendo ver a menininha chateada, Jason concorda. Ele leva a mãe da menininha para casa para celebrar o dia de ação de graças, mas a atmosfera lá é arruinada por brigas pela herança. Jason, furioso, leva a mãe da menininha
menininha embora. Ele entende finalmente o significado de família, que é apoiar e ajudar uns aos outros e não ficar brigando por dinheiro. O próximo teste chega rapidamente, já que o avô quer que ele vá para a América do Sul. Jason se despede da menininha e promete voltar para passar o Natal com ela. Então ele viajou até onde o pai dele tinha falecido. Jason segue um cara para ver os destroços do avião. Ele percebe que seu avô não teve culpa pela morte de seu pai. Este tempo todo foi a escolha do seu pai de embarcar impulsivamente nesse voo devido à sua insatisfação com o trabalho que resultou na tragédia. Enquanto isso, o perigo se aproxima silenciosamente. Eles planejam usá-lo como refém para pedir um resgate em dinheiro. No entanto, as semanas passam e Jason permanece preso e sem notícias. Os bandidos, que ainda não receberam o dinheiro, vão até a cela. Eles vendam seus olhos com um pano e o arrastam para fora com uma AK carregada e apontada para ele, pronta para mandar ele para o céu. Tremendo de medo, Jason se prepara para o pior, mas após uma explosão de tiros, percebe que os bandidos estão celebrando o Natal e fazendo uma brincadeira com ele. Todos estão bêbados e até esquecem de trancar a porta da cela de Jason. Vendo isso como uma oportunidade, Jason abre silenciosamente a porta e escapa. No meio do caminho, ele se lembra do guia e vai buscá-lo. Derruba o guarda e consegue libertar o guia. Eles escapam com sucesso dos bandidos. Ao retornar ao seu país, a mãe da menininha o espera no aeroporto. Quando ele chega ao hospital, a menininha repreende Jason por não cumprir a promessa de passar o Natal com ela. E como compensação ela exige que a leve a andar a cavalo, então Jason leva a mãe e a filha para a fazenda de Nick. Na fazenda, Nick decora toda a casa e cobre o caminho com neve para a menininha. Ela fica encantada com tudo aquilo. Jason então recebe o último teste de seu avô, que ia ter um sonho próprio. No entanto, Jason não tem um sonho, então ele pergunta à menininha qual é o sonho dela. Ela diz que não quer morrer e quer ficar com a mãe. Jason a conforta com um forte abraço. De volta à empresa, Jason diz ao advogado que, embora não tenha um sonho, quer ajudar a menininha a realizar o dela. Ao ouvir isso, o advogado lhe dá 100 milhões como fundo para o seu sonho. Com o dinheiro, Jason cria o Lar de Emily para ajudar crianças com problemas de saúde. No entanto, enquanto discutiam os últimos detalhes, notícias devastadoras chegam. A menininha faleceu repentinamente. Pouco tempo depois, o projeto foi concluído, mas ela não está lá para ver. O advogado liga para Jason e diz que os 100 milhões também foram um teste, e como ele passou em todos os testes de seu avô, conseguiu o presente final, uma herança no valor de 2 bilhões de dólares. Jason fica emocionado, mas sente que nessa longa jornada ele recebeu presentes mais valiosos.